Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre espécies tributárias. Eu vou falar sobre todas as espécies tributárias, menos sobre impostos. Tá? O vídeo ficaria muito longo se eu fosse falar sobre impostos, então eu prefiro deixar um vídeo específico depois só para falar sobre os impostos em espécies. Aqui eu vou falar sobre as outras espécies tributárias para vocês. O nosso Código Tributário Nacional e a nossa Constituição Federal juntos, a nossa legislação pátria, eles trazem 5 espécies tributárias, tá? Vocês vão perceber que no artigo 5º do Código Tributário Nacional e também no artigo 145 da Constituição Federal, nós só temos 3 espécies tributárias mencionadas, né? São espécies tributárias os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Vou falar mais uma, onde estão as outras duas? Você falou que eram 5. Sim. Com o advento da Constituição Federal, que veio depois do Código Tributário Nacional, surgiu aí o artigo 148 e 149 da Constituição Federal. O 148 traz o que a gente chama de empréstimos compulsórios e o artigo 149 traz o que a gente chama de contribuições ou contribuições especiais, tá? Bom, já foi decidido pelo STF que a teoria adotada no Brasil é a teoria quinquepartite, ou seja, a teoria que adota 5 espécies tributárias. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre contribuições especiais, empréstimos compulsórios, vocês não vão achar absolutamente nada lá atrás no CTN. Vocês só vão achar no artigo 148 e 149 da Constituição Federal, tá? Eu vou falar um pouco sobre todas elas aqui. Vou começar então de trás para frente, falando um pouco, separei o material para vocês e eu vou disponibilizar depois no site que eu estou montando para vocês. Depois eu falo um pouco sobre ele e aí eu vou disponibilizar o meu material para quem quiser. Falar sobre as contribuições especiais, que é o que está no artigo 149 da Constituição Federal e somente lá, tá? No meu material que vocês vão ver aí bonitinho, tá? Eu coloco as contribuições especiais e eu já falo de antemão, conforme a doutrina que vocês pegarem para ler, conforme o que vocês forem estudar, vocês vão ver diferentes tipos de subdivisões, cada doutrinador tem um jeito, né, de trazer, de subdividir. Eu tenho uma prática muito parecida com a da Josiane Minardi, tá? Eu costumo usar as subdivisões da Josiane Minardi, que é muito parecida também com o Sabag. Então, eu coloco as divisões da seguinte maneira. Contribuições especiais se dividem em contribuições sociais, tá? As contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições sobre categorias profissionais e a contribuição para custeio de iluminação pública. Eu coloco essas 4. Uma coisa que a gente precisa saber antes de tudo, pessoal, é que, via de regra, essas contribuições são instituídas pela União. Elas são de competência da União, tá? Exceto com relação às contribuições sociais previdenciárias do servidor público, tá? Que aí as contribuições sociais, eu vou falar sobre elas, as contribuições sociais, elas englobam aí basicamente o INSS, tá? A questão de PIS, COFINS. E essas contribuições sociais, quando se refere, por exemplo, à aposentadoria de servidor público, ela não vai ser necessariamente legislada pela União, mas sim pelo ente do qual o servidor público pertence. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um servidor público municipal, quem vai legislar a respeito da contribuição social daquele servidor público municipal é o município. Se for estadual, o estado e assim por diante, certo? A outra exceção também com relação à competência, que a competência não vai pertencer à União, mas sim, aí nesse caso, ao município, é com relação à contribuição para custeio de iluminação pública, né? O que a gente chama de COSIP, a sigla COSIP. Com relação a isso, quem vai, como se taxa de iluminação para custeio, custeio de iluminação pública, quem vai legislar sobre isso é o município. Fora isso, todas elas são de competência da União, certo? E uma coisa bacana para vocês saberem aí, que eu já adiantei, as contribuições sociais são aquelas que se referem basicamente às contribuições de categoria de PIS, COFINS, Seguridade Social, contribuição social sobre lucro líquido,
Enfim, são aquelas contribuições para a Seguridade Social. Todas elas estão elencadas aí dentro. A outra categoria que eu falo para vocês rapidamente, que é o famoso CID, que é Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, para vocês saberem quanto os tributos eles têm uma função econômica para vocês. Essa especificidade, né, de contribuição no domínio econômico, ele visa garantir princípios ligados ao artigo 170 da Constituição Federal, que se referem aos princípios econômicos. Então, por exemplo, um básico exemplo de CID, se a gente está falando sobre exploração de petróleo, a exploração de petróleo, que serve para você fazer combustíveis, né, nós temos aí a CID Combustíveis, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre a produção de combustíveis. Quando o agente ele está nessa especulação, nesse negócio de petróleo, a movimentação, o negócio dele causa um grande impacto ambiental, certo? Então nós temos aí uma especificação na Constituição Federal dizendo que parte da contribuição de quem explora, né, de quem vende, de quem comercializa petróleo, combustíveis, parte dessa contribuição tem que se destinar a projetos relacionados ao meio ambiente, um exemplo, ou então a projetos relacionados a benefícios do trânsito, a problemas de trânsito, né, que interfere carros, veículos, tudo que leva a combustível. Então você percebe que existe um fim social nessa contribuição, que ela incentiva a produção econômica, mas ao mesmo tempo freia com relação à proteção de outros princípios que estão envolvidos nisso, tá? A próxima contribuição que a gente vai falar rapidamente aqui é a questão da contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica, como queiram. E aí a gente fala dentro disso sobre pessoal CRC, CRM, Corem. Aí perguntam, OAB é? Não, OAB não é porque a OAB é uma entidade sui generis. A OAB não é uma entidade de classe em si meramente. A OAB, quem estuda aí bastante constitucional, sabe que a OAB tem poder até para uma DIN, né? Então a OAB ela é uma categoria diferenciada, ela não é considerada contribuição de interesse econômico. Mas, falando isso, aqui o que a gente chama de contribuição confederativa, né? Diferente aí do imposto sindical, a gente sabe que essas contribuições só são dadas por quem especificamente pertence àquela categoria, tá? E aí, a última contribuição que eu separo para vocês é a questão da contribuição para custeio da iluminação pública, que fala especificamente aquela malandragem, né? Tanto é que esse que eu falo, contribuição, está no artigo 149, e a contribuição para a iluminação pública está no 149A. Por quê? A gente vai ver mais para frente, isso aqui antigamente era cobrado por meio de taxa. E aí a gente vai ver mais para frente, especificamente, para ser taxa, tem que ser exatamente o que está no conceito de taxa. E a iluminação pública, ela tem uma questão que ela não é divisível, né? Como a gente vai ver mais para frente, que taxa tem que ser exatamente um produto divisível, tem que ser exatamente contável, tem que ser exatamente saber para quem é específico. E a iluminação pública você não tem como mensurar, como especificar o quanto cada um usa, quem usa, está à disposição de quem, né? Por esse motivo não podia ser cobrado em forma de taxa de iluminação pública, né? Questão recorrente, muito recorrente em concurso, em prova de OAB. E aí criaram aí o 149A, que é especificamente só para contribuição para custeio de iluminação pública, tá? Bom, outra espécie tributária que eu vou falar para vocês, que agora está em alta, né, por conta desse coronavírus que está aí, esse estado de calamidade pública, é a questão dos empréstimos compulsórios, tá? O pessoal tá com medo aí da criação de empréstimo compulsório agora, que é instituído pelo artigo 148 da Constituição Federal. Presta atenção que fala 148, instituído pela União, né, por meio de lei complementar, poderá a União criar empréstimos compulsórios sempre que houver guerra externa ou sua iminência, ou então calamidade pública. Olha que interessante, essa primeira hipótese, ou então interesse público urgente e relevante. Situações aí que autorizam a criação de um novo tributo, que são os empréstimos compulsórios. A União, por meio de lei complementar, presta atenção, não pode ser criado por meio de lei ordinária, mas por meio de lei complementar, vai criar empréstimos compulsórios sempre que tiver,
Primeira possibilidade, guerra externa e sua iminência, tá? Quando eu falo de guerra, é guerra externa mesmo, tá? Calamidade pública, questão de calamidade pública, questão de interesse público urgente e relevante. São 3 hipóteses aí que a gente pode criar quando a gente fala dessas situações. Você percebe que são situações emergenciais, e agora nós estamos vivendo aí uma questão de calamidade pública, foi declarada calamidade pública quase em todos os territórios do país que estão passando pelo coronavírus, então a gente pode sim, em qualquer momento, ter uma surpresa, empréstimos compulsórios, tá? Importante aí dizer que as questões com relação a empréstimos compulsórios, se for por calamidade pública ou guerra externa, não obedece aos princípios da anterioridade, podendo a qualquer momento, assim que instituído, podendo já estar apto a ser cobrado, tá? Não obedece aos princípios da anterioridade, só obedece à questão da legalidade, tem que ser criado por meio de lei complementar, tá? Bom, quando fala de interesse público urgente e relevante, aí sim tem que obedecer às regras da anterioridade, não pode ser cobrado de um dia para outro. Mas aí você percebe, interesse público urgente e relevante pode ser a construção de um estádio para a Copa, é um pouco mais besteira. Agora, quando você fala de guerra, de calamidade, de urgência, o negócio é para ontem, tá? Então, já te entrega que, obviamente, não dá tempo de obedecer aí os princípios da anterioridade tributária. Certinho? Bom, outra espécie tributária para eu falar para vocês, a contribuição de melhoria. Essa sim você já encontra no CTN, no artigo 5º do CTN, no 145 da Constituição Federal. Ou então ainda, a gente já encontra especificamente no 81 e 82 do CTN, fala especificamente sobre a contribuição de melhoria. E o próprio nome já diz, contribuição por uma melhoria feita, né? Ou seja, instituído aí por lei ordinária, pode ser de competência tanto da União, Estado ou município, depende de quê? Depende de quem faz essa melhoria para você. Em determinado momento, União, Estados, municípios, Distrito Federal podem fazer alguma obra pública, fazer alguma melhoria, e essa melhoria na sua cidade, ali no seu bairro, ou qualquer coisa que seja, te dá uma consequência de uma valorização imobiliária. Então vamos lá, 2 regras. A contribuição de melhorias, ela prescinde de, primeiro, uma obra pública, realização de uma obra pública por um dos entes federativos. Segundo, que haja a decorrente por conta daquela obra pública, que haja esse nexo causal por conta dessa obra pública, que você tenha uma valorização imobiliária, tá? A contribuição de melhoria é cheia de regras, tem que ser comprovada essa valorização imobiliária, tem que ter aprovação da obra, tem que ter calculado os gastos, tá? Porque é extremamente necessário para a cobrança de uma contribuição de melhoria, que pode vir aí no seu carnê de PTU, pode vir através de um boleto na sua casa, é extremamente necessário que haja especificamente, pessoal, uma regra de valorização com relação ao limite global e o limite individual. O que significa isso? Limite global. Se o ente público gastou aí 100 mil reais, por exemplo, com essa obra pública, e com esses 100 mil reais o que ele fez, ele conseguiu a valorização imobiliária de pelo menos 100 imóveis, somente esses 100 imóveis que tiveram valorização imobiliária podem pagar, tá? Então, assim, a quantidade que ele vai arrecadar de cada um, a soma desses 100 imóveis juntos do que pagarem, não pode ultrapassar o que ele gastou na obra, ou seja, os 100 mil reais que ele gastou na obra. O que cada um vai dar também, que é o limite individual, não pode ultrapassar individualmente a proporcionalidade do que eu tive de valorização imobiliária. Tá? Então, é feito vários cálculos, várias apurações de proporcionalidade, comprovação de valorização imobiliária. O que eu tive de valorização tem que ser proporcional ao que eu vou pagar de contribuição de melhoria, tá? E o meu ente que fez a obra pública não pode arrecadar de todos aqueles imóveis que teve uma valorização um valor maior do que ele gastou. Ou seja, a contribuição de melhoria não é para ele enriquecer, não é um tributo fiscal, ele é um tributo basicamente que paga. Ele tem assim a fiscalidade dele como todos os tributos têm, mas ele paga a obra que foi
realizada, certo? Então, ele obedece o limite global e o limite individual que cada um paga, tá? Isso também é recorrente à matéria de prova. Vou falar aí também, por último, sobre as taxas. As taxas, pessoal, que é um dos tributos que eu mais gosto, porque é o que mais cai em provas, e eu acho gostoso de aprender sobre taxas, tá no artigo 145 da Constituição Federal e também nos artigos 77 a 80 do CTN. Pode ser instituída por União, Estados, Município, Distrito Federal, a gente tem vários, a gente escuta muito, paga uma taxa, eu vou, taxa de alvará, vou abrir um negócio, tem que pagar a taxa de bombeiros, vou colocar um outdoor na rua, tem que pagar uma taxa. Gente, as taxas, elas podem ser cobradas também, sempre instituídas por lei ordinária, e elas podem ser cobradas sempre que houver duas situações. Primeiro, exercício regular do poder de polícia, eu vou explicar, e a segunda, utilização efetiva ou potencial de serviços públicos que sejam específicos e divisíveis, tá? Calma. Primeira situação, exercício regular do poder de polícia. E aí eu vou falar para vocês. Quando eu falo poder de polícia, é o poder de fiscalizar, tá? Eu tô falando sobre o poder de fiscalização, poder de policiar que o município, o estado, o Distrito Federal, a União tem sobre aquela situação. A taxa, sempre que ela presta um serviço para você e esse serviço refere a uma fiscalização, você paga uma taxa. Então, por exemplo, quando você vai abrir um negócio, você tem taxa de alvará, por quê? Simplesmente porque a taxa de alvará serve para uma fiscalização para saber se o seu negócio está sendo aberto no lugar adequado, se o negócio está obedecendo regras de higiene, regras de segurança, tá? Então, para você abrir o negócio, você precisa estar com o CNPJ em dia, de repente, estar com o quadro de funcionários em dia, com o quadro societário em dia, com os nomes dos sócios, enfim. Toda essa fiscalização, né, para te dar um serviço, prescinde aí de uma cobrança de taxa. Taxa de vigilância sanitária, por exemplo, é uma fiscalização sobre a higiene do seu comércio, do local que você está, e prescinde de uma taxa, tá? Então, primeiro, a questão do exercício regular do poder de polícia. Licenciamento, anúncios, tudo isso entra aí. Segunda hipótese, que eu acho que é a que mais cai em provas, que olha só o que fala, utilização efetiva ou potencial, efetiva ou potencial, não é e, é ou, de serviços públicos, aí sim, específicos e divisíveis. Muito embora o artigo fale ou, né, já foi decidido, o STF já decidiu que esse serviço público deve ser específico e divisível. Utilização efetiva ou potencial, serviço público específico e divisível, tá? E o que eu falo aí para vocês, pessoal? Efetivo se refere àquele que o contribuinte, quando utilização efetiva, o que é um serviço efetivo? Quando o poder público presta um serviço para você e efetivamente você usa aquele serviço. Ou potencial, porque potencial quando o poder público presta um serviço, só que você não utiliza. Mas você não utiliza porque você não quer, tá colocado à tua disposição. Quer o exemplo disso? Taxa de coleta de lixo. Mas eu nem uso taxa de coleta de lixo porque eu, sei lá, eu pego meu lixo, eu reciclo em casa, eu tenho um negócio aqui, ou eu pego um pessoal que manda para outro lugar direto, eu nem uso taxa de coleta de lixo da minha rua. Não importa, mas eles vão cobrar. Por quê? Porque o serviço está sendo colocado à sua disposição. Então, efetivo ou potencial, a qualquer momento você pode usar, tá? E aí, tem que ser específico e divisível. Por esse motivo, pessoal, lá atrás que eu falo que a iluminação pública não pode ser cobrada por taxa, porque taxa teria que ser específico e divisível, certo? Então, é específico? Até é, porque iluminação pública eu posso especificar qual é o tipo de serviço e onde eu estou prestando. Mas é divisível, você consegue especificar para quem você está prestando, quem está se beneficiando com aquele serviço? Quem garante que uma pessoa da rua vai passar e não vai se beneficiar com aquela iluminação pública? E aí quem vai pagar? Eu? Entende? Então, assim, veja bem, para cobrar esse serviço, o serviço tem que ser potencial ou efetivo, tem que estar pelo menos à sua disposição. Se você morar numa rua que não tem iluminação pública e tem cobrança de COSIP, de iluminação pública, entra na justiça, procura um advogado, tá? Porque as taxas, a taxa ela é um tributo meramente vinculado. Se não tiver, você não paga. Se você não tiver esse serviço à sua disposição, você não paga, certo? E só paga quem tiver o serviço, só paga quem for utilizar o serviço, ou ao menos tiver potencial pronto para você usar.
tá? E aí, por exemplo, a taxa de coleta de lixo, por que ela é específica e divisível e já foi considerado constitucional? Isso cai muito em prova. Por quê? Porque você consegue mensurar para quantas casas ali vai passar o caminhão? Vai passar o caminhão ali de coleta de lixo para onde? De que rua a que rua? Então vai abranger as casas tais, as casas tais. Eu consigo dividir, eu consigo especificar. Eu consigo saber exatamente para quem está sendo colocado à disposição daqueles serviços, né? Não é aquela coisa coletiva, aquela coisa genérica, certo? Então, pessoal, isso é muito importante. Basicamente, o que eu tinha para falar para vocês sobre os tributos de espécie são esses. E aí nós vamos ter os impostos. Os impostos, eu quero um vídeo à parte para falar para vocês os impostos, mas lembrando só porque nós temos 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições ou contribuições especiais, tá? Então, vou deixar impostos para um vídeo seguinte e qualquer dúvida que vocês tenham, mandem para mim.